Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar a verdadeira Constituição, a Palavra de Deus, que já está aberta. Todos os dias nós abrimos aqui, já tem quase 4 anos que nós estudamos, meditamos, fazemos reflexão aqui de forma simples, singela. Eu não sou teólogo, sou apenas advogado e então conheço um pouquinho de legislação, né, de coisas do direito, mas a palavra de Deus eu aprendo porque amo a palavra de Deus. Aprendo porque a palavra de Deus ela me satisfaz, ela é como uma espada, ela é como lâmpada nos nossos pés. E eu tenho marcado na minha Bíblia, e eu quero compartilhar com você hoje nesta quarta-feira, né? Já estamos indo para o meio da semana, quarta-feira. Nesta quarta-feira eu quero compartilhar com você alguns versos, 2 versos do Salmo 32. Salmo 32, o verso 4 e o verso 5 eu quero compartilhar com você. Mas antes eu quero pedir para você que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, o seu não gostei, o seu like, para que o algoritmo possa multiplicar, possa repostar as nossas mensagens, que são mensagens vindas diretamente da fonte, da usina da fé, que é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é que tem fé, a nossa fé vem dele. Nós não temos fé, nós não temos amor, nós não temos justiça, não temos nada. Deus só nos deu discernimento, Deus nos deu inteligência, para saber escolher. Então escolha o melhor. Fique comigo até o final. Quero orar com você. É possível que você esteja precisando de oração. Eu preciso de oração todos os dias, todos os momentos. Então eu penso que você também deve estar precisando de oração. Então o verso 4 de Salmo 32, o verso 4 diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Você já viu sequidão de estio? Sequidão de estio é quando a terra que não recebe chuva, ela começa a se partir. E o salmista Davi ele está comparando a sua alma, o seu sofrimento, porque Deus pesava a mão sobre ele como uma sequidão de estio. Estio é falta de chuva, é falta de água, é falta de alguma coisa que sempre nós temos, mas que falta de repente. É um estio, falta de chuva. Mas por que a mão do Senhor pesava sobre Davi? Olha que interessante. Às vezes a mão do Senhor pesa sobre nós. Davi está falando aqui figuradamente, não é? Ele não está dizendo aqui que Deus está apertando ele, né, com a mão, não é literal, é figurado. Nós temos que entender a Bíblia. Então quando Davi diz assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, ele estava dizendo assim, eu sinto a tua presença, eu sinto o teu olhar sobre mim, o teu olhar de tristeza, o teu olhar de dor, porque quando nós erramos, quando nós fazemos alguma coisa errada, Deus não fica com os olhos sobre nós, com olhos de revanchismo, com olhos de vingança, com olhos de ira, com olhos de condenação. Não. Jesus disse quando veio aqui a este mundo, você deve lembrar, Jesus disse assim, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo, Jesus disse. Veja só que importante isso, né? E Deus, quando ele pesa a mão sobre nós, como diz Davi, ele não está condenando você e a mim porque você fez alguma coisa errada, porque você está distante dele, mas Deus, ele está expectante, ele fica triste, ele fica agoniado, ele fica ansioso, por assim dizer, na nossa linguagem, que você, de alguma forma, você se volte para ele e se arrependa. E olha o verso 5, então, aqui nós descobrimos porque Davi estava vivendo uma sequidão de estio, ou seja, como se tivesse a sua alma torrada por falta de água, água do Espírito de Deus. Então o verso 5 diz assim, confessei-te o meu pecado. Está aqui a chave, o segredo.
confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse Davi: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe, quando nós transgredimos a lei de Deus, ou quando nós continuadamente estamos transgredindo a lei de Deus, não estamos nos importando com o que Deus está mostrando para você e para mim, está nos guiando, quer guiar pelos caminhos da verdade e da justiça, que está aqui na sua palavra, e nós negligenciamos a sua palavra, nós deixamos de lado a sua palavra, nós não ouvimos a voz de Deus, nós não recepcionamos os seus conselhos. Nós precisamos aprender a recepcionar em nosso coração, em nossa vida, os conselhos de Deus. Percebe isso? Nós precisamos. É a nossa felicidade, é o caminho da felicidade. O mundo não produz felicidade. O mundo não pode fabricar felicidade. A felicidade do mundo, né, a paz do mundo que eles dizem, e por aí ficam falando que há paz aqui, há paz ali, vamos em busca da paz. Esta paz é uma paz fabricada, condicionada, uma paz viciada, não é? Viciada por interesses pessoais, viciada por egocentrismo, viciadas por orgulho, não é? Viciadas pelo poder, né? Que eu vou defender o meu poder, você defende o teu, então vamos nos respeitar, aí acham que tem paz. Não é assim. A paz, ela é produzida, a paz é gerada, mesmo em meio às adversidades, pela presença de Deus em nossa vida. Quando nós olhamos para o nosso próximo como uma pessoa, alguém maior do que nós, que tem mais necessidades do que nós. Aquela velha máxima, velha nova máxima, né? Quando Jesus diz assim, guarde os mandamentos, ele diz assim, eu já guardei todos os mandamentos, e Jesus responde, então, a síntese dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você veja só, a base da paz, a base da vida, da religião, do cristianismo é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E então, amigo, amiga, como está você? Pode ser que você esteja vivendo uma sequidão de estio, com a alma seca, precisando de água do Espírito, precisando de chuva do amor de Deus, do perdão de Deus. Faça como Davi, confesse os teus pecados. Confessei-te, diz Davi, os meus pecados, e o Senhor se voltou para mim, e o Senhor me perdoou e perdoou a minha iniquidade. E ele voltou então a ser feliz, e a mão de Jesus, a mão de Deus já não pesava mais sobre ele, porque aqueles que estão acima da lei, para estes não há condenação. Só aqueles que estão abaixo da lei. Estar abaixo da lei é a transgressão da lei, a desobediência, é o pecado, não é? Isso é estar abaixo da lei. Quem está acima da lei não tem condenação, porque os que estão em Jesus Cristo, esses que aceitam a Jesus Cristo, aqueles que estão em Jesus Cristo, nenhuma condenação à lei do Senhor, que é o caráter de Deus, que é a régua, que é o gabarito de Deus, ele não incide sobre quem obedece, porque a lei não faz efeito sobre aquele que está fazendo o que é certo. Percebe isso? Então vamos orar nesta quarta-feira. Vamos orar, pedir ao Senhor a sua proteção e o seu guia e o seu perdão. Senhor meu Deus, obrigado porque o Senhor nos guardou até aqui, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus amoroso, perdoador. O Senhor provou que nos ama. Nós é que somos bobões, nós é que somos tardios em perceber o seu grande amor, nós é que por nosso orgulho, por nosso orgulho, por nossas vaidades, por sermos tendentes ao mal, ao pecado, é que não percebemos o seu grande amor. Mas o Senhor pode abrir os nossos olhos. Por favor, abre os nossos olhos pelo poder do Espírito Santo.
com a presença dos teus anjos. Assim oramos, confessando os nossos pecados em nome e pelo poder de Jesus. Agradecidos, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.